Meus queridos irmãos, eu quero, nesta tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Deus nos disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer já está condenado. Não sou eu que estou condenando nenhum indivíduo, nenhum ser humano. A própria Bíblia diz que ele é condenado se ele não crer na palavra de Deus. Por isso, eu não posso deixar de pregar, anunciar as boas novas de Cristo, porque foi para isso que ele me chamou, me vocacionou, me despertou, me separou para fazer o ID do Senhor Jesus. Por isso eu quero deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 1, de 2 até o verso de número 16. Estarei lendo esta leitura um pouco extensa para que nós venhamos entender aquilo que a palavra de Deus quer transmitir nesta tarde. No versículo de número 2 diz: sucedeu ao terceiro dia que, eis que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha. Muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse-lhe Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, eis que carros, capitães de cavalaria apertaram com ele. E olhando ele para trás, disse, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e matei, porque bem sabia eu que não viria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi os vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E aprontearam, choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada.
Disse-lhe então Davi ao mancebo que eu trouxera a nova: de onde és tu? Disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega-te, lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos, a leitura foi um pouco extenso, mas de fato muito útil para nosso entendimento. Se você parou e ouviu, entendeu a leitura que acabei de fazer no livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso de 2 até o verso de número 16, você percebeu que algo aconteceu na história. Alguém apareceu ao rei Davi para dizer que Saul estava morto junto com seu filho Jonatas. Este homem foi um dos homens privilegiados. Por quê, pregador? Porque ele levou a coroa e levou os braceletes que Saul usava. Mas este homem, ele não usou de sabedoria. Se ele tivesse usado de sabedoria, muitas coisas teriam acontecido de bem para ele, muitos benefícios este homem ele poderia adquirir através do seu ato, da sua ação, mas infelizmente o resultado desse episódio foi que este homem foi morto, mesmo levando a coroa, mesmo levando os braceletes para Davi. Este homem, a sentença dele foi a morte. Talvez você esteja até se perguntando e querendo me perguntar, dizer: pregador, mas por que este homem foi morto se ele fez uma coisa boa? Ele pegou a coroa que Saul utilizava. Por que ele pegou os braceletes de Saul e levou para Davi? Ele poderia ser beneficiado. Sim, de fato, Davi poderia muito bem homenageá-lo, poderia fazer ele um homem próspero, um homem rico, mas infelizmente o final da sentença do ato foi a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos muito bem que este homem, o interesse dele foi de trazer algum benefício próprio. Olha, observe muito bem o que leva um homem a arquitetar e planejar uma mentira. O que a mentira, pregador, pode causar na vida do homem? Vocês acabaram de ver, acabaram de ouvir a leitura. O que levou o resultado de uma mentira foi a morte. E a gente sabe muito bem que Saul não foi morto pela mão deste homem. Ou seja, Davi ainda não sabia como Saul havia sido morto junto com o seu filho Jonatas. A Bíblia diz que Saul, ao ver que estava perdendo a batalha, Saul não queria ser morto pelos filisteus, Saul não queria ser morto pelos seus inimigos, nenhum rei na época queria ser morto pelos inimigos. Então o que Saul faz? Saul pede para uma pessoa que estava do lado dele, que carregava o seu armamento, o seu escudo, e a Bíblia chama de escudeiro. Saul, vendo aquele jovem escudeiro, diz para aquele jovem: lança-te tua espada em mim e me mata, porque eu não quero ser morto pelas mãos do inimigo. Aquele jovem temeu na base, se temeu todo e disse: eu não posso fazer tal coisa. E quando Saul percebeu que os inimigos se aproximavam, Saul pega a sua própria espada e se lança na sua espada. O escudeiro, quando observou aquilo,
Viu que Saul havia morto pela sua própria espada. O escudeiro também pega a sua também espada e se lança sobre a sua espada e morre também como um bom soldado, como um fiel soldado que viu seu senhor já morto, e ele disse também: eu vou, e fez a mesma coisa. Então a história que esse rapaz conta para Davi não era verdade, era uma mentira. E qual é o preço de uma mentira, pregador? A morte. A mentira, ela tem um preço doído. A mentira tem consequências. A mentira traz tragédia. A mentira traz catástrofe. A mentira destrói lar. A mentira destrói emprego, de amizades. Mentira tem consequências trágicas. Esta pessoa que levou a informação para Davi, talvez ele tenha pensado: Saul é o inimigo número 1 de Davi. Sempre tentou matar Davi. Sempre tentou arquitetar planos. Muitas e muitas vezes se reuniu os soldados para ir atrás de Davi, para matar Davi. Então este homem, ele sabia que Saul era o principal inimigo de Davi. Talvez ele tenha pensado: se eu contar que matei ele, eu vou ser ovacionado, eu vou ser homenageado, eu irei ser rico, ganharei muitas riquezas, ouros, pratas, terras. Mas infelizmente ele não mediu as consequências. Ele não foi sábio o suficiente. Uma das coisas que este homem fez de bom foi conseguir a coroa para o futuro rei de Israel, que era Davi. Uma das coisas boas deste homem é que ele fez questão de levar os braceletes de Saul até Davi, para Davi ver, de fato, constatar que Saul e Jonatas já eram mortos. Mas ele não mediu as suas palavras. Em vez dele chegar a Davi com a verdade, este homem chega a Davi com mentiras. Se ele tivesse dito: olha, Davi, eu encontrei essas coisas jogadas, e o rei Saul está morto, os seus filhos também, alguns estão mortos, principalmente Jonatas, a qual tu tens uma amizade de irmandade. Tu tens o carinho, o amor por Jonatas, ele também está morto. E eu consegui esses braceletes e esta coroa e te trouxe porque eu sei que você é o ungido do Senhor e você tem que assumir o reinado de Israel, porque o próprio Deus te ungiu. Mas não, ele usou mentira para querer enganar Davi. Talvez você tenha até se perguntado e me dizer: pregador, mas este homem não merecia ser homenageado, ele fez uma coisa que era para outros fazerem, até propriamente tu, Davi, poderia fazer. Mas deixa eu contar algo muito importante para você. A questão de Davi e Saul não era humana. A questão de Saul e Davi não era normal. Davi poderia muito bem fazer sim, mas uma coisa Davi tinha: o respeito. Davi respeitava Saul, não era pela linhagem, não era pelo tamanho, não era pela agilidade, porque a Bíblia diz que eles eram muito rápidos, tanto Saul como seu filho Jonatas. Era tão rápido, tinha tanta força, que era comparado à águia, ao urso. Eles eram homens diferenciados. Mas não era isso que Davi tinha em mente. Não era isso que atraía Davi a fazer o mal para eles. Não era. Talvez você tenha até a me dizer assim: mas irmão, pelo amor de Deus, o cara que persegue outro, o cara que é inimigo,
tentou várias vezes matar ele. Era para ele ficar feliz, ficar alegre. Ele foi jejuar, ele foi rasgar as vestes como um sinal de lamento. Davi rasga as vestes com os outros, como um sinal de luto. Davi jejua e fica em plantos pelo povo que tinha morrido em Israel. Talvez você tenha até pensado, eu não fazia isso, mas Davi fez. E eu vou dizer por quê. Davi não respeitava Saul pelo que ele era. Davi sabia muito bem que Saul foi ungido por Deus. E se Saul foi ungido por Deus, Davi tinha um respeito, porque chamava Saul de ungido do Senhor. Davi, assim como foi ungido quando ainda era jovem, para assumir o trono de Israel no lugar de Saul. Quem deveria assumir o trono era a linhagem dos seus filhos, mas Deus não quis. Deus vai atrás de outro rei que tinha o coração segundo o coração dele. Tantas e quantas vezes Deus não deu Saul na mão de Davi, mas Davi nunca quis levantar as mãos para matar Saul, por respeito não a Saul, por respeito não a Jonatas, por respeito não à sua linhagem, mas por respeito a Deus, porque Deus foi que escolheu Saul e ungiu como rei. O povo pediu. Tanto é que o significado de Saul é pedido no hebraico. Mas o povo pediu, mas quem deu foi Deus. Deus deu Saul e ungiu. Aquilo fez muita diferença na vida de Davi. Aquilo que mexia com Davi, porque Davi sabia que Deus foi que ungiu Saul. E se Deus unge o homem não pode tocar. Pelo respeito que Davi tinha, Davi pega aquele mentiroso que tentou enganar com a sua mentira. Porque se você ler nos últimos capítulos do primeiro livro de Samuel, no último capítulo conta a história de como aconteceu a morte de Saul e seu filho. E este homem traz uma boa nova errado, mentindo. E quando o homem vive uma vida de mentira, o que pode esperar é tragédia, é consequências ruins, é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você vive uma vida de mentira, eu quero te aconselhar nesta tarde, deixe de viver uma vida de mentira, viva a verdade, doa quem doer. Não deixe a verdade para viver mentindo só porque está dando certo em alguns pontos. O fim de quem mente é trágico. Consequências de quem mente é trágico. A mentira traz consequência e essa consequência é morte. E a morte depois segue-se o juízo e do juízo a condenação eterna. É inferno. O que espera uma vida de um mentiroso é o inferno. Porque nenhum mentiroso tem parte no reino do céu. Por isso, Deus te alerta nesta tarde. Deixe de viver uma vida de mentira antes que seja tarde demais e viva com a verdade. Viva com a verdade. Com a verdade você passa em qualquer lugar. Aonde você chega com a verdade, as portas podem até se fechar hoje, pode se fechar amanhã, mas depois da manhã Deus abre porta, porque Deus é com aqueles que falam a verdade, Deus é com os verdadeiros, Deus não é com os mentirosos. Resumo da mensagem: a mentira só traz morte. A verdade traz vida,
porque a verdade liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nesta tarde, muito obrigado, Senhor, por Senhor ter me usado para trazer uma palavra de reflexão aos corações daqueles que pensaram que a mentira leva a privilégios, que a mentira leva a coisas sadias, que a mentira traz proveitos e não é isso. A mentira traz consequência, a mentira traz morte, mas nesta tarde eu te peço, Senhor, age na mente, no coração daqueles que estão ouvindo esta voz, daqueles que estão antenados, daqueles que estão ligados, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração, que o Senhor possa tirar esses pensamentos de mentira e restituir, trazer palavra, trazer pensamentos, aleluia, da verdade, e que a verdade possa fluir, possa permanecer nos corações e na mente dessas pessoas, em nome de Jesus, amém e amém.